Mística Cidade de Deus, capítulo 17, por Maria de Ágreda, Mistério da Conceição de Maria Santíssima na interpretação do capítulo 21 do Apocalipse. Primeira parte do capítulo encerra tantos e tão ocultos mistérios, o privilégio de Maria Santíssima ser concebida em graça, que para me dar maior compreensão deste maravilhoso mistério, declarou-me Sua Majestade muitos do que o evangelista São João encerrou no capítulo 21 do Apocalipse. Para expor algo de quanto me foi manifestado, dividirei a explicação em 3 partes, para evitar o cansaço que tão longo capítulo poderia causar se fosse tomado por inteiro. Antes direi a letra, segundo seu teor, que é o seguinte: eu vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, de junto de Deus, adornada como uma esposa ataviada para seu esposo. E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e habitará com eles, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus com eles será o seu Deus. E Deus lhes enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem luto, nem clamor, nem mais dor, porque as primeiras coisas passaram. E o que estava sentado no trono disse: eis que eu renovo todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são muito dignas de fé e verdadeiras. E disse-me: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu darei gratuitamente da fonte da água da vida ao que tiver sede. Aquele que vencer possuirá estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, pelo que toca aos tímidos e aos incrédulos e aos execráveis, e aos homicidas e aos fornicadores, e aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no tanque ardente de fogo e de enxofre, o que é a segunda morte. Novo céu. Esta é a primeira das 3 partes do texto que explicarei neste capítulo, dividindo-a por seus versos. Vi um novo céu e uma nova terra. Havendo Maria Santíssima saído das mãos do onipotente Deus, e já se encontrando no mundo a matéria imediata, da qual se formaria a Santíssima Humanidade, do Verbo que morreria pelo homem, diz o evangelista que viu um novo céu e uma nova terra. Com grande propriedade pôde chamar céu novo aquela natureza e seio virginal. Neste céu começou Deus a habitar por novo modo, diferente daquele que até então havia tido no céu antigo e das demais criaturas. Além disso, depois do mistério da encarnação, também o céu dos bem-aventurados chamou-se novo, porque recebeu novos habitantes, os homens mortais. Só a humanidade santíssima de Cristo e de sua Mãe Puríssima lhe acrescentaram tanta glória que, depois da glória essencial divina, bastou para renovar os céus e lhes dar novo esplendor e formosura.
Ainda que lá se encontravam os bons anjos, isto já era tido como coisa antiga e velha. Veio a ser coisa muito nova que, com sua morte, o unigênito do Pai restituísse aos homens o direito da glória perdida pelo pecado, merecendo-a de novo, os introduziu no céu, do qual estavam expulsos e impossibilitados de obter por si próprios, visto que toda esta novidade teve princípio em Maria Santíssima. Quando o evangelista a viu concebida sem o pecado, que era impedimento para todos aqueles bens, e disse que viu um novo céu, nova terra. E ele viu também uma nova terra, porque a terra antiga de Adão era maldita, manchada e ré de culpa e condenação eterna. A terra santa e bendita de Maria, porém, foi nova terra, sem a culpa e a maldição do primeiro homem, tão nova que desde o princípio da criação até Maria Santíssima não se vira outra igual no mundo, tão nova e livre da maldição da terra antiga e velha, que nesta bendita terra renovou-se todo o restante dos filhos de Adão. Pela terra abençoada de Maria, com ela e nela, ficou bendita, renovada e vivificada a massa terrena de Adão, até esse tempo maldita e envelhecida em sua maldição. Renovou-se toda pela inocência de Maria Santíssima. Como nela principiou esta renovação da humana e terrena natureza, disse São João que em Maria, concebida sem pecado, viu um novo céu e uma nova terra. E prossegue, porque desapareceram o primeiro céu e a primeira terra. Era consequente que, vindo ao mundo e aparecendo nele a nova terra e novo céu de Maria Santíssima e seu Filho, homem e Deus verdadeiro, desaparecesse o antigo céu e a envelhecida terra da humana natureza, agora preservada e livre da culpa, unida hipostaticamente na pessoa do Verbo. Dava nova habitação ao mesmo Deus. Deixou de existir o primeiro céu, que Deus criara em Adão, porque manchando-se, tornara-se inabitável para Deus. Estes antigos céus se foi, e surgiu outro céu com a vinda de Maria Santíssima. Houve também novo céu da glória para a natureza humana, não porque se deslocasse ou desaparecesse o empírio, mas porque começou a contar com a presença dos homens durante tantos séculos, impedidos de ali entrar. Neste sentido, deixou de existir o primeiro céu, começando o novo, pelos merecimentos de Cristo, Senhor nosso, que já começavam a brilhar na aurora da graça. Maria Santíssima, sua mãe. Deste modo, desapareceram o primeiro céu e a primeira terra, que até então haviam estado sem remédio. E o mar já não existe. O mar de abominação e pecados que inundara e afogara a terra de nossa natureza deixou de existir com a vinda de Maria Santíssima e de Cristo. O mar de seu sangue superabundou e sobrepujou em insuficiência ao mar dos pecados. Comparados àquele imenso valor, é certo que qualquer culpa deixa de existir. Se os mortais quisessem aproveitar-se daquele mar infinito da divina misericórdia e méritos de Jesus Cristo, Senhor nosso, deixariam de existir todos os pecados do mundo, pois o Cordeiro de Deus a todos veio apagar e desfazer. A Nova Jerusalém. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, adornada com uma esposa ataviada para seu esposo. Todos estes mistérios começavam e fundavam-se em Maria Santíssima. Falando em metáfora, diz o evangelista que a viu na figura da cidade santa de Jerusalém. Foi-lhe concedido vê-la para melhor conhecer o mistério, o tesouro que ao pé da cruz lhe seria confiado, e com digno apreço guardá-lo, ainda que nenhuma providência poderia equivaler à presença do Filho da Virgem. Contudo, ficando São João em seu lugar, era conveniente que fosse instruído de acordo com a dignidade e ofício de suplente de Jesus. Maria Nova Jerusalém.
pelos mistérios que Deus operou na cidade santa de Jerusalém. Era apropriada pelo símbolo da Mãe do Onipotente, centro e resumo de todas as suas maravilhas. Pela mesma razão, Jerusalém é também figura das igrejas militante e triunfante, por causa da analogia que estas místicas cidades têm entre si. A todas se estendeu o olhar da generosa águia São João. Contemplou de fito principalmente a suprema Jerusalém, Maria Santíssima, onde estão impressas e compendiadas todas as graças, dons, maravilhas e excelências das igrejas militante e triunfante. Tudo o que se fez na Jerusalém da Palestina e o que ela e seus habitantes significam está realizado em Maria Puríssima, cidade santa de Deus, com maior admiração e excelência que no resto do céu e da terra, com seus moradores. Por isto, chama a Jerusalém nova, porque todos os seus dons, grandezas e virtudes são novos e causam nova maravilha aos santos. Nova ainda porque apareceu depois de todos os antigos pais, patriarcas e profetas, cumprindo-se e renovando-se nela seus clamores, oráculos e promessas. Nova, mais uma vez, porque sem contágio da culpa, descende da graça por nova ordem, separada da comum lei do pecado. Nova também, porque entra no mundo triunfando do demônio e do seu primeiro engano, sendo tal triunfo a coisa mais nova jamais vista no mundo desde o seu princípio. Maria é mais celeste que terrestre. Como tudo isto era novo na terra e dela não poderia proceder, diz que desceu do céu, não obstante descender de Adão pela ordem comum da natureza. Não vem pelo caminho ordinário do pecado trilhado por todos os seus predecessores, filhos daquele primeiro delinquente. Somente para esta senhora houve diferente decreto da divina predestinação, e abriu-nos nova senda, pela qual viesse o mundo com seu divino Filho. Na ordem da graça, Cristo e Maria não acompanharam nem foram acompanhados por qualquer outro dos mortais. Deste modo, desceu nova do céu, da mente e vontade divina, enquanto os demais filhos de Adão descendem da terra, terrenos imaculados por ela. Esta rainha de toda a criação vem do céu, descendente somente de Deus e pela inocência e graça. Costumamos dizer vir alguém da família ou solar do qual nasceu, porque aí recebeu o ser natural, considerada sua qualidade de mãe do Verbo eterno. O ser natural que Maria recebeu de Adão é apenas uma sombra comparada ao que recebeu do eterno Pai com aquela dignidade na graça e participação de sua divindade. Em Maria, este ser da graça é o principal, e o da natureza acessório e secundário. O evangelista visou o primeiro que desceu do céu, e não o acessório que veio da terra. A esposa de Deus prossegue dizendo que vinha adornada como uma esposa ataviada para seu esposo. Para o dia do desposório, busca-se entre os mortais o maior decoro e alinho que se possa encontrar para adornar a esposa. Ainda que se peçam emprestadas as joias, procura-se que nada lhe falte, de acordo com sua posição e estado. Cremos que como é forçoso confessar que Maria Santíssima foi esposa da Santíssima Trindade de tal modo que se tornou mãe da pessoa do Filho. Para esta dignidade foi adornada e preparada pelo mesmo Deus onipotente, infinito e rico sem medida. Que ornato, que preparação, que joias seriam estas com que ataviou sua esposa e mãe, para vir a ser digna mãe e digna esposa? Reservaria, porventura, alguma joia em seus tesouros? Negaria alguma graça de quanta seu braço poderoso poderia dar para a enriquecer e embelezar? Deixá-la feia, desalinhada em alguma coisa ao instante? Ou seria escasso e avarento com sua mãe e esposa? Aquele que derrama prodigamente os tesouros de sua divindade sobre os demais almas, que em comparação delas são menos que servas e escravas de sua casa? Todas confessam com o mesmo Senhor que uma é a escolhida e a perfeita, e quem as demais devem reconhecer, pregar
enaltecer por imaculada e felicíssima entre todas as mulheres. Admiradas com júbilo e louvor perguntam: quem é esta que avança como aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol e terrível como exército em ordem de batalha? Esta é a Maria Santíssima, esposa única e mãe onipotente, que desceu ao mundo adornada e preparada para seu esposo e seu filho. Esta aparição foi com tantos dons da divindade que sua luz a tornou mais aprazível que a aurora, mais formosa que a lua, mais escolhida e singular que o sol, e mais forte e poderosa que todos os exércitos de anjos e santos. Desceu ataviada e preparada por Deus, que lhe deu tudo quanto quis e quis lhe dar tudo quanto pôde. Pôde dar tudo que não era ser de Deus. Que não era ser Deus, era o mais próximo de sua divindade, o mais distante do pecado, o quanto uma pura criatura pudesse receber. Este adorno não teria sido completo se algo lhe faltara, e esta falta existiria se em algum momento carecesse da inocência e da graça. Sem isto, nada seria suficiente para torná-la formosa, pois as joias da graça cairiam sobre um rosto afeado, de natureza maculada pelo pecado, ou sobre uma veste manchada e repugnante. Sempre teria alguma nódoa, cuja sombra jamais poderia desaparecer de todo, por mais diligentes que se fizesse. Isto não era decoroso para Maria, mãe e esposa de Deus, não sendo para ela, não seria também para ele. Neste caso, não o teria adornado com amor de esposo e cuidado de filho, pois, dispondo do mais rico e precioso tecido, teria usado outro manchado e velho para vestir sua mãe, esposa e a si mesmo. Já é tempo que o entendimento humano se abra e se expanda na honra de nossa grande rainha. Quem pensar o contrário, baseado em outra opinião, se retraia e não ouse despojá-la do adorno de sua imaculada pureza no instante de sua divina conceição. Com a força da verdade e luz, na qual vejo esses inefáveis mistérios, confesso uma e muitas vezes que todos os privilégios, graças, prerrogativas, favores e dons de Maria Santíssima, inclusive o de ser mãe de Deus, conforme me é dado a entender, todos dependem e se originam do fato de ter sido imaculada e cheia de graça em sua puríssima conceição. Sem este benefício, todos os outros pareceriam disformes e coxos, ou suntuoso edifício sem alicerce sólido e proporcionado. Todos referem-se com certa ordem e concatenação à pureza e inocência de sua imaculada conceição. Por esta razão, no decurso desta história, foi necessário falar tantas vezes neste mistério, desde os decretos divinos para a formação de Maria e de seu Filho Santíssimo enquanto homem. Agora não me alongo mais sobre isto. Advirto, porém, a todos que a Rainha do Céu estimou tanto o adorno e formosura que seu filho e esposo lhe deu, que na mesma medida se indigna contra aqueles que com teimosia e disputas dele pretendem despojá-la e afeá-la, quando seu Filho Santíssimo se dignou ostentá-la ao mundo, tão adornada e formosa, para a glória sua e esperança dos mortais. Prossegue o evangelista: o tabernáculo de Deus. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e habitará com eles, e eles serão o seu povo. Grande, forte e eficaz é a voz do Altíssimo para mover e atrair a si toda a criatura. Tal foi a voz que São João ouviu do trono da Beatíssima Trindade e que lhe absorveu a atenção para considerar o tabernáculo de Deus. Assim lhe fora pedido para que, atento e circunspecto, conhecesse o mistério que lhe era revelado. Ver o tabernáculo de Deus com os homens, vivendo com eles como seu Deus, e eles como seu povo. Este mistério se resumia em ver Maria Santíssima descer do céu, como tenho dito, estando este divino tabernáculo de Deus no mundo. Era consequente que o mesmo Deus estivesse também com os homens, pois vivia e estava em seu tabernáculo inseparável dele.
Foi como se dissera ao evangelista: se o rei colocou sua casa e corte no mundo, é para ir nela residir. De tal modo, Deus habitaria neste seu tabernáculo, que dele tomaria forma humana. Nesta forma humana, seria então morador no mundo, habitando com os homens, para dele ser Deus e eles serem seu povo, o povo recebido por herança de pai e mãe. Por seu filho, o Pai criou todas as coisas e lhe as deu por herança da eterna geração divina. Como homem, o Filho nos redimiu em nossa natureza, tornou-nos irmãos seus e assim nos conquistou para seu povo como herança eterna. Por razão de sua natureza humana, somos ainda sua legítima herança recebida de sua Mãe Santíssima. Ela lhe deu a forma humana na qual ele nos adquiriu para si. Ainda mais mãe sua, filha e esposa da Beatíssima Trindade. Maria era senhora de toda a criação. Logo, seu filho vinha ser o herdeiro de todas as suas propriedades. O que as humanas leis, dentro da razão natural, concedem, não havia de ser recusado pelas divinas. O homem é mais beneficiado que os anjos. Saiu esta voz do trono, por ministério de um anjo, que me parece com santa inveja, diria ao evangelista: contempla o tabernáculo de Deus com os homens, para viver com eles, como seu povo. Será seu irmão, e tomará a forma neste tabernáculo de Maria que vês descer do céu ao ser concebida. Alegremente podemos responder a estes celestiais cortesãos que o tabernáculo de Deus fica muito bem conosco, pois é nosso, e por ele Deus também será nosso tabernáculo. Deste receberá ele vida e sangue para oferecer por nós e nos conquistar para seu povo. Viverá conosco como em sua casa e morada, pois o receberemos sacramentado e seremos transformados em tabernáculos para ele. Fiquem satisfeitos os espíritos angélicos com seus irmãos maiores e menos necessitados que os homens. Nós somos os pequeninos e doentes a reclamar cuidados e benefícios de nosso Pai e irmão. Venha ao tabernáculo de sua e nossa Mãe e tome forma humana em suas virginais entranhas. Esconda-se a divindade, viva conosco e em nós. Tenhamo-la tão próxima que seja nosso Deus e nós seu povo e morada. Admirem-se os anjos e, arrebatados por tantas maravilhas, o bendigam. Quanto a nós, os mortais, enchamo-nos de gozo, acompanhando-os no mesmo louvor, admiração e amor. Prossegue o texto. O mistério da dor. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem mais dor. Com a redenção humana, cujo penhor nos foi dado pela conceição de Maria Santíssima, enxugaram-se as lágrimas que o pecado arrancara dos olhos dos mortais. Para quem se aproveitar das misericórdias do Altíssimo, do sangue e méritos de seu Filho, de seus mistérios e sacramentos, dos tesouros de sua Santa Igreja, da intercessão de sua Mãe Santíssima para obtê-los, não há morte, nem dor, nem pranto. A morte do pecado e todo o antigo que dela resultou já deixou de existir e se acabou. O verdadeiro pranto sepultou-se com os filhos da perdição. No abismo onde não há salvação, a dor das penalidades não é pranto nem dor verdadeira, mas apenas aparente, podendo coexistir com a verdadeira e suma alegria. Aceita com resignação, é de inestimável valor e como prova de amor o Filho de Deus exigiu-a para si, para sua mãe e para seus irmãos. Paciência e alegria na dor. Tampouco se ouvirão clamores e lamentos. Os justos e sábios, com o exemplo de seu mestre e de sua mãe humilíssima, aprenderão a calar como a singela ovelha quando levada para a vítima do sacrifício. O direito da fraca natureza em se aliviar com lamentos e queixas será renunciado pelos amigos de Deus, vendo-o humilhado até a ignominiosa morte de cruz para reparar os danos de nossa impaciência. À vista de tal exemplo, como se há de consentir que nossa natureza se altere e grite no sofrimento?
Como se há de permitir atitudes contra a caridade, quando Cristo veio estabelecer a lei do amor fraterno? Volta o evangelista a repetir que não haverá mais dor, porque se alguma haveria de subsistir para os homens, seria a dor dos pecados. Para remediar esta enfermidade, foi tão suave medicação a encarnação do Verbo no seio de Maria Santíssima, que esta dor já se tornou doce e causa de alegria, não merecendo mais o nome de dor, pois contém em si o sumo e verdadeiro gozo. Havendo este gozo entrado no mundo, foram-se as primeiras coisas, as dores e rigores ineficazes da antiga lei, porque tudo se amenizou e se extinguiu com a abundância da graça da lei evangélica. Por isto acrescenta: eis que renovo todas as coisas. Esta voz saiu daquele que estava sentado no trono, declarando-se autor de todos os mistérios da nova lei evangélica, começando esta renovação por coisa tão singular e jamais imaginada pelas criaturas, como foi a encarnação do unigênito do Pai, de Mãe Virgem Puríssima. Era necessário que, para ser tudo novo, não houvesse em sua Mãe Santíssima coisa alguma velha e antiga. Como o pecado original é quase tão antigo quanto a natureza humana, se a Mãe do Verbo tivera, Deus não houvera feito todas novas as coisas. Fé e gratidão. E disse-me: escreve, porque estas palavras são muito dignas de fé e verdadeiras. Disse-me: está feito. Ao nosso modo de falar, Deus sente muito que se esqueçam as grandes obras de amor que Ele realizou por nós na encarnação e redenção. Para a recordação de tantos benefícios e censura de nossa ingratidão, manda que sejam escritas. Deviam os mortais gravá-las em seus corações e temer a ofensa que contra Deus cometem, com tão grosseiro e execrável esquecimento. É verdade que os católicos ainda creem nestes mistérios. Contudo, pelo descaso que mostram em os agradecer e recordar, parece que os negam tacitamente, vivendo como se eles não crescem. Como censura que sua condenável ingratidão, diz o Senhor que essas palavras são verdadeiras e muito dignas de fé. Sendo assim, considere-se a dureza e surdez dos mortais, em não se darem por entendidos de verdades digníssimas de fé e eficazes para mover o coração humano e vencer sua rebeldia. Verdadeiras digníssimas de fé deveriam ser impressas na memória, meditadas e ponderadas como certas, infalíveis e realizadas por Deus para cada um de nós. Deus é imutável. Todavia, como Deus não se arrepende dos seus dons, nem retira o bem que faz, ainda que desobrigado pelos homens, diz que já está feito. É como dizer que por nossa ingratidão não retrocederá em seu amor. Tendo enviado ao mundo, Maria Santíssima, sem culpa original, já dá por realizado tudo o que pertence ao mistério da encarnação. Estando Maria Puríssima na terra, parece que o Verbo eterno não poderia continuar só no céu, sem descer para assumir a carne humana em seu seio. Reafirma tudo isto dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra, princípio e fim, encerro a perfeição de todas as obras. Se as principiei, é para levá-las à perfeição no seu último fim. Assim farei por meio de Cristo e Maria. Por eles começarei e acabarei todas as obras da graça, e através do homem atrairei todas as outras criaturas a mim, último destino e centro onde repousam a fonte da vida. Ao sedento darei gratuitamente da fonte da vida, e o que vencer possuirá estas coisas. Quem entre todas as criaturas se antecipou a Deus para lhe dar conselho ou alguma dádiva que exigisse retribuição? Assim fala o apóstolo, para se entender que tudo quanto Deus faz e tem feito aos homens foi graciosamente, sem qualquer obrigação. A nascente das fontes não deve em suas águas a quem nela vai beber livre e gratuitamente. Se todos não participam de seu manancial, não é culpa da fonte, mas de quem não vai beber. Não obstante, ela está convidando e se oferecendo com generosidade e alegria.
e porque muitos não se aproximam e não a procuram, ela mesma vai em busca de quem a receba, vertendo sem parar. Tão de graça a todos se oferece. Ó censurável tibieza dos mortais, ó abominável ingratidão! O Senhor nada nos deve, tudo nos deu e dá de graça. A maior de todas as suas graças e benefícios foi haver-se feito homem morrido por nós. Porque neste favor deu-se a si mesmo inteiramente, deixou correr o caudal da divindade, até encontrar nossa natureza e unir-se com ela e conosco. Como é possível que, estando tão sedentos de honra, glória e deleites, não cheguemos a beber nesta fonte, que tudo nos oferece de graça? Já percebo o motivo, é porque não estamos sedentos da verdadeira glória, honra e descanso, mas suspiramos pela ilusória e aparente. Inutilizamos as fontes da graça, que Jesus Cristo, nosso bem, nos abriu com os méritos de sua morte. Mas a quem tiver sede da divindade da graça, diz o Senhor, dar-lhe-ei gratuitamente da fonte da vida. Ó, quanta dor e pena que, havendo-se aberto a fonte da vida, haja tão poucos sedentos por ela, e tantos corram as águas da morte. Entretanto, quem vencer em si o mundo, o demônio e a carne, possuirá estas coisas. Diz que as possuirá sempre, porque, sendo-lhes dadas de graça, poderia temer que em alguma ocasião lhe fossem negadas ou retiradas. Baralhaço garantir, diz que lhe serão dadas em posse, sem limites nem restrições. Recompensa dos predestinados. Nova e maior afirmação é dada pelo Senhor. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Se Deus nos fez seus filhos, é claro que nos tornamos herdeiros de seus bens. Sendo herdeiros, ainda que toda herança seja gratuita, possuímo-la com a mesma segurança dos filhos em relação aos bens de seu pai. Pai e Deus juntamente, infinito em atributos e perfeições, quem poderá dizer o que ele oferece ao fazer nos seus filhos? Em sua herança divina estão compreendidos o amor paternal, a conservação, a vocação, a vivificação, a justificação, os meios para alcançá-lo e finalmente a glorificação. No estado e felicidade que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem pode o coração humano sentir. Tudo isto é para os que vencerem e forem filhos corajosos e verdadeiros, os réprobos. Aos tímidos, porém, aos execráveis, incrédulos, homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos. Neste tremendo arrolamento, inscreveram-se por suas próprias mãos inumeráveis filhos da perdição. Infinito é o número dos nécios, que as cegas escolheram a morte para se fechar um caminho da vida. Não que ele esteja escondido aos que têm olhos, mas porque o cerram a luz. Deixam-se fascinar e obscurecer pelos embustes de Satanás, que às diversas inclinações e paixões humanas oferece o veneno disfarçado nas múltiplas beberagens dos vícios que os homens apetecem. Os tímidos são os que já querem e já não querem, sem que haja saboreado o maná da virtude, nem trilhado o caminho da vida eterna. Essa se lhes apresenta insípida e insuportável, sendo que o jugo do Senhor é suave e seu peso muito leve. Enganados por este modo, deixam-se vencer mais pela covardia do que pela dificuldade. Os incrédulos ou não aceitam as verdades reveladas como os hereges, pagãos e infiéis, ou as creem para outros e não para si mesmos. Deste modo, têm uma fé morta e agem como descrentes. Excluídos da vida eterna, os execráveis seguem os vícios sem medida nem freio, gloriam-se da maldade e não se importam de praticá-la. Tornam-se asquerosos a Deus, execráveis e malditos, chegando ao estado de obstinação e quase impossibilidade para fazer o bem. Afastam-se do caminho da eterna vida como se fossem criados para ela. Retiram-se de Deus e de suas bênçãos e graças, tornando-se detestáveis ao Senhor e aos seus santos.
Os homicidas, sem temor nem respeito pela divina justiça, usurpam a Deus o direito de Supremo Senhor para governar, punir e vingar as injúrias, merecem ser medidos pela mesma medida que usaram para medir e julgar os outros. Os fornicadores, por um breve e imundo prazer, apenas satisfeito e logo detestado, sem nunca saciar o desordenado apetite, pospõem a amizade de Deus. Desprezam os eternos deleites que, saciando, são sempre mais apetecidos e, satisfazendo, jamais se esgotam. Os feiticeiros acreditaram e confiaram nas falsas promessas do dragão disfarçado com aparência de amigo. Enganados, perverteram-se para enganar e perverter os outros. Os idólatras, procurando a divindade, não a encontraram, estando ela tão perto de todos, e atribuíram a quem não podia ter, pois era conferida aos ídolos pelos seus fabricantes, inanimadas sombras da verdade, cisterna sem fundo, incapaz de conter a grandeza do verdadeiro Deus. Os mentirosos opõem-se à suma verdade que é Deus, colocam-se no extremo oposto a ele, privam-se de sua retidão e virtude, confiando mais na falsidade do que no autor da verdade de todo bem. Um tanque de fogo e enxofre. Diz o evangelista ter ouvido que a parte de todos estes será o ardente tanque de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ninguém poderá por isso ser erguer da divina equidade e justiça. Justificou sua causa com a grandeza de seus benefícios e misericórdias sem número. Desceu do céu para viver e morrer entre os homens e resgatou-os ao preço de sua vida e sangue. Deixou inúmeras fontes de graças em sua santa igreja, sendo a maior de todas a mãe da mesma graça e da vida. Maria Santíssima, por cujo meio a podemos alcançar. Se de todos estes favores e tesouros os mortais não quiserem se aproveitar e, deixando a herança da vida por momentâneo deleite, seguiram-a da morte, não é muito que colham o que semearam. Sua parte será o fogo eterno naquele pavoroso abismo de enxofre, onde não há redenção nem esperança de vida, por haverem incorrido na segunda morte e condenação. Ainda que esta morte, por sua eternidade, é infinita, mais feia e abominável, foi a primeira morte do pecado, voluntariamente escolhida pelos réprobos. Foi morte da graça causada pelo pecado que se opõe à bondade e santidade infinita de Deus, ofendido quando devia ser adorado e reverenciado. A morte da condenação é justo castigo aplicado pelo atributo da retíssima justiça a quem merece ser punido. Deus é exaltado e engrandecido por este atributo, assim como pelo pecado foi desprezado e ofendido, seja ele temido e adorado por todos os séculos. Amém. Capítulo 18. Prossegue o mistério da Conceição de Maria Santíssima com a segunda parte do capítulo 21 do Apocalipse. Prosseguindo o capítulo 21 do Apocalipse, assim diz o texto. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas e falou comigo dizendo: Vem, e eu te mostrarei a noiva e a esposa do Cordeiro. E transportou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, a qual tinha a claridade de Deus, e sua luz era semelhante a uma pedra preciosa, e uma pedra de jaspe transparente como cristal. E tinha um muro grande e alto com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e uns nomes escritos que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas ao oriente, 3 portas ao setentrião, e 3 portas ao meio-dia, e 3 portas ao ocidente. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E o que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e suas portas e o muro. E a cidade era quadrangular e tão comprida como larga, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios e seu comprimento, e a sua altura e a sua largura são iguais. Mediu também o seu muro até 144 côvados, medida de homem que era a do anjo.
E o muro era construído de pedra de jaspe, e a mesma cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Castigo das ofensas feitas à Mãe de Deus. Os anjos referidos pelo escritor sagrado são 7, dos que assistem especialmente ao trono de Deus e a quem o Senhor deu encargo e poder para castigar certos pecados dos homens. Esta vingança da ira do Onipotente acontecerá nos últimos séculos do mundo. Castigo tão novo que nem antes nem depois da vida terrestre se verá outro maior. Estes mistérios são muito secretos e, como não recebo luz de todos, nem pertencem a essa história, não convém alongar-me nisto. E assim passo ao que pretendo. O anjo falou a São João é aquele por meio do qual Deus vingará em particular, com um tremendo castigo, as injúrias feitas à sua Mãe Santíssima. Tendo-a desprezado com louca ousadia, provocaram a indignação da onipotência divina. Está a Santíssima Trindade empenhada em honrar e enaltecer esta Rainha do Céu, acima de todas as criaturas humanas e angélicas, e em ostentá-la ao mundo por espelho da divindade medianeira única dos mortais. Por este motivo, Deus tomará especialmente por sua conta vingar as heresias, erros, blasfêmias e qualquer desacato cometido contra ela. Não quiseram glorificá-la, conhecê-la, adorá-la neste seu tabernáculo, não quiseram glorificá-lo, conhecê-lo e adorá-lo neste seu tabernáculo, e não se aproveitaram de tão incomparável misericórdia. Profetizados então na Santa Igreja estes castigos, ainda que os enigmas do Apocalipse encubram o seu rigor, ai dos infelizes sobre quem eles caírem. Ai de mim que ofendi a Deus tão forte e poderoso para punir. Fico atônita, só com o conhecimento e a ameaça de tal calamidade. A esposa do Cordeiro. Disse o anjo ao evangelista: Vem e eu te mostrarei a esposa, mulher do Cordeiro. A cidade santa de Jerusalém que lhe foi mostrada é a mulher, esposa do Cordeiro, significando esta metáfora Maria Santíssima, a quem São João via como mãe e esposa do Cordeiro a Cristo. Porquanto a rainha exerceu divinamente ambos os ofícios, foi esposa da divindade, única e singular, pela fé e amor com que se contraiu este desposório. Foi mãe do mesmo Senhor humanado, dando-lhe sua substância e carne mortal, criando-o e sustentando-o na forma humana que dela recebeu. Para ver e compreender tão soberanos mistérios, o espírito do evangelista foi elevado a um alto monte de santidade e luz, sem ultrapassar a si mesmo e elevar-se acima da humana fraqueza. Não os poderia entender pela mesma razão, não os entendemos nós, homens imperfeitos e terrenos. Assim, arrebatado, diz: Mostrou-me a cidade santa de Jerusalém que descia do céu, construída não na terra, onde era estrangeira e peregrina, mas no céu. Lá não pôde ser fabricada com materiais comuns de pura terra, ainda que desta haja sido tomada sua natureza. Esta mística cidade foi conduzida ao céu para lá ser construída ao modo celestial, angélico e até divino, semelhante à divindade. A cidade de Deus. Por esse motivo, acrescenta que tinha claridade de Deus. Teve a alma de Maria Santíssima tanta participação na divindade e em seus atributos e perfeições que, se fosse possível vê-la em seu próprio ser, pareceria iluminada com a claridade eterna do mesmo Deus. Grandes e gloriosas coisas são ditas na Igreja Católica dessa cidade de Deus e da claridade que recebeu do Senhor. No entanto, tudo é pouco, insuficiente, todos os termos humanos para explicá-lo. Em vista de sua incapacidade, o entendimento criado só pode dizer que Maria Santíssima teve não sei que de divindade. Assim confessa a substância da verdade e ao mesmo tempo a ignorância para explicar o que declara por verdadeiro. Construída no céu, somente o artífice que a edificou conhecerá a grandeza, parentesco e afinidade com que ela
contraiu, assemelhando as perfeições que lhe deu, as mesmas contidas em sua infinita divindade. Maria, criatura divinizada. Sua luz era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe, transparente como cristal. Não é difícil entender que se pareça com o jaspe, com o cristal e com Deus ao mesmo tempo, embora tão dessemelhantes entre si, de comparação entre o jaspe e o cristal, compreenderemos um pouco sua semelhança com Deus. O jaspe encerra muitas cores, reflexos e variedade de sombras, enquanto o cristal é claríssimo, puro e uniforme. Combinados formam um singular e formoso conjunto. Em sua formação recebeu Maria Santíssima a variedade de virtudes e perfeições com os quais Deus compôs e teceu sua alma, toda semelhante a um cristal puríssimo, sem sombras nem átomo de culpa. De sua claridade e pureza emite raios e reflexos da divindade. Como o cristal banhado pelo sol parece encerrá-lo dentro de si e reproduz seus resplendores, entretanto, este cristalino jaspe tem sombras, porque é a filha de Adão e pura criatura. Tudo quanto tem do resplendor do sol da divindade é participação dela. Ainda que o pareça, não é o sol divino por natureza, mas por participação e comunicação da graça. É criatura formada pela mão de Deus, mas para ser mãe sua. Tinha a cidade um grande e alto muro com 12 portas. Os mistérios encerrados no muro e portas desta mística cidade de Maria Santíssima são tão grandes e ocultos que com dificuldade eu, mulher ignorante e rude, poderei explicar por palavras o que me foi dado a entender. Dilo-ei como for possível. No primeiro instante da conceição de Maria Santíssima, quando a divindade se lhe manifestou por aquela visão e modo que acima disse, então, ao nosso modo de entender, a Beatíssima Trindade renovou os antigos decretos de criá-la e engrandecê-la. Estabeleceu um acordo e contrato com esta Senhora. Embora, sem ela o saber por enquanto, foi como se as três divinas pessoas conferissem entre si deste modo. Maria, despenseira das graças, a dignidade que damos a esta pura criatura de esposa nossa e mãe do Verbo, é devido e condigno constituí-la Rainha e Senhora de toda a criação. Além das riquezas e dons de nossa divindade com que adotamos, é justo dar-lhe autoridade para pessoalmente dispor de nossas misericórdias infinitas. Poderá distribuir e comunicar a sua vontade as graças e favores que os mortais necessitarem, principalmente aos que, como filhos devotos seus, a invocarem. Assim, poderá enriquecer aos pobres, socorrer aos pecadores, aperfeiçoar os justos e ser universal amparo de todos. Todas as criaturas deverão reconhecê-la por Rainha superiora, depositária de nossos infinitos bens, com faculdade de os poder distribuir. Para isto, lhe entregaremos as chaves do nosso coração e vontade, e no que se referir às criaturas, será em tudo executora de nosso beneplácito. Dar-lhe-emos, além disso, domínio e poder sobre o dragão, nosso inimigo, e todos os seus aliados, os demônios, para que temam sua presença e seu nome, cuja virtude os aniquilará. Todos os mortais que se acolherem a esta cidade de refúgio, aí encontrem abrigo certo e seguro, sem temerem os demônios e suas ciladas. Maria, refúgio dos homens. Sem revelar a alma de Maria Santíssima, tudo quanto este decreto ou promessa continha, mandou-lhe o Senhor, naquele primeiro instante que orasse afetuosamente por todas as almas, que solicitasse sua eterna salvação, especialmente daqueles que durante a vida a ela recorressem. Concedei-lhe a Santíssima Trindade, que naquele justíssimo tribunal nada lhe seria negado. Mandou-lhe que subjugasse o demônio e com império e virtude, e que lhe comunicaria o braço do Altíssimo, Onipotente, e o afastasse das almas. Mas não lhe deu a entender que seria mãe do Verbo, razão de lhe ser concedido este favor e os demais nele compreendidos. Ao dizer São João que a cidade tinha um grande alto muro, entendeu este benefício feito por Deus à sua mãe.
constituiu-a sagrado refúgio, amparo e defesa de todos os homens. Nela tudo encontrariam como cidade fortificada e segura muralha contra os inimigos. Poderosa rainha e senhora da criação, despenseira dos tesouros do céu e da graça, a ela recorreriam todos os filhos de Adão. Disse ainda que era muito alto este muro, porque o poder de Maria Puríssima para vencer o demônio e levar as almas à graça é o mais próximo do poder de Deus. Tão guarnecida e segura é esta cidade, para si e para os que nela procuram proteção, que fora de Deus todas as forças criadas não poderiam tomá-la, nem sequer escalar os seus muros. Os 12 anjos ministros de Maria. O muro da cidade santa tinha 12 portas. Além de sua entrada ser franca para todos os povos e gerações, sem excluir nenhum, todos são convidados a entrar. Ninguém, se o quiser, fica privado da graça, dons e glórias que o Altíssimo lhes quer conceder, por meio desta Rainha e Mãe da Misericórdia. E nas 12 portas, 12 anjos. Estes 12 príncipes são os que acima citei e faziam parte dos 1000 designados para a guarda da Mãe do Verbo encarnado. Além de assistirem à rainha, o ministério destes 12 anjos foi servi-la, particularmente em inspirar e defender as almas que devotamente a chamarem em seu socorro e se distinguirem em sua veneração e amor. Por isto diz o evangelista que os viu nas portas dessa cidade ministros e agentes que auxiliam, inspiram e convidam os mortais a entrarem na eterna felicidade pelas portas da piedade de Maria Santíssima. Muitas vezes ela os envia com inspirações e graças para livrar de perigos corporais ou espirituais aos devotos que a invocam. Os 12 anjos protetores dos devotos de Maria tinham uns nomes inscritos, que são as 12 tribos dos filhos de Israel. Recebem os santos anjos nomes relativos ao ofício e ministério para os quais são enviados ao mundo. Estes 12 príncipes assistiam à Rainha do Céu, particularmente na salvação dos homens. Como todos os escolhidos são figurados pelas 12 tribos de Israel, por essa razão, diz o evangelista, aqueles anjos traziam os nomes das 12 tribos, como se fosse um anjo para cada tribo. Guardariam e protegeriam os que em todos os tempos e nações entrariam na cidade celeste, Jerusalém, por estas portas, pela intercessão de Maria Santíssima. Maria, corredentora e despenseira das graças, admirando-me desta grandeza de Maria Puríssima e de que ela fosse medianeira e porta para todos os predestinados, foi-me dado a entender que este privilégio corresponde ao seu ofício de Mãe de Cristo e dos homens. Pelo fato de haver dado com seu puríssimo sangue e substância corpo humano no qual o seu Filho Santíssimo sofresse e redimisse os homens, de certo modo ela morreu e padeceu em Cristo, em consequência dessa identificação de carne e sangue. Além disso, acompanhou-o em sua morte, paixão e com divina humildade e fortaleza a quis sofrer no modo em que lhe foi possível. Assim como cooperou na paixão e deu ao seu Filho com que padecer pelo gênero humano, também o Senhor a fez participante da dignidade de Redentora e entregou-lhe os méritos e frutos da redenção para dele ser a única dispensadora aos redimidos. Ó admirável tesoureira e depositária de Deus, que seguras estão em tuas divinas e liberais mãos as riquezas da destra do Onipotente. Tinha esta cidade 3 portas ao oriente, 3 portas ao setentrião, 3 portas ao meio-dia e 3 portas ao ocidente, 3 portas para cada parte do mundo. Por estas 3 portas introduz os mortais para receberem tudo quanto o céu e a terra possuem. Aquele que deu ser a tudo que existe, as 3 divinas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada uma delas deseja que Maria solicite livremente os tesouros divinos para os mortais. Ainda que seja um só Deus, cada uma das pessoas dá entrada franca a esta puríssima rainha. No tribunal do ser imutável da Santíssima Trindade lhe é concedido interceder, pedir e tirar tesouros para dá-los aos devotos de todo o mundo que a invocam. Nenhum dos mortais de qualquer lugar, tempo e nação em toda a terra sem desculpa de não entrar, pois em todas as direções há não uma, e sim 3 portas. Se entrar numa cidade por uma porta aberta e franca é tão fácil
Quem não entra, então, não é por falta de porta, mas porque não quer entrar, nem se pôr a salvo. Que dirão aqui os infiéis, hereges e pagãos? Que dirão os maus cristãos e obstinados pecadores? Se os tesouros do céu estão nas mãos de Nossa Mãe Senhora, se ela os chama e solicita por meio de seus anjos, se é porta em muitas portas do céu, como são tantos os que ficam de fora e tão poucos os que nelas entram? Maria, sustentáculo da igreja. E o muro desta cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os inabaláveis e sólidos fundamentos sobre os quais Deus edificou a cidade santa de Maria, sua mãe, foram todas as virtudes sob especial direção do Espírito Santo. O número 12, com os 12 nomes dos apóstolos, significa que foi fundada sobre a mais alta santidade, que vem a ser a dos apóstolos, os maiores entre todos os santos. Assim diz Davi que os fundamentos da cidade de Deus foram postos sobre os montes santos. Outra razão é porque a santidade de Maria e sua sabedoria foi o apoio e a segurança dos apóstolos, depois da morte de Cristo e sua subida ao céu. Sempre fora sua mestra e modelo, mas naquela ocasião ela só foi o maior sustentáculo da primitiva igreja, por haver sido destinada para este ministério com as devidas graças e virtudes, desde sua imaculada conceição. Por isso diz a Escritura que seus fundamentos eram 12. A grandeza de Maria foi medida pela de Cristo. E aquele que falava comigo tinha uma medida de cana de ouro, e mediu a cidade com esta cana até 12.000 estádios. Nesta medida encerrou o evangelista grandes mistérios sobre a dignidade, graças, dons e méritos da Mãe de Deus. Ainda que a mediram com grande medida na dignidade e benefícios que o Altíssimo lhe concedeu, a medida ajustou-se perfeitamente ao que era medido. O comprimento foi igual à largura, sem que nela houvesse falta, excesso ou desproporção. Foi igual e desproporcional em todos os lados. Nisto não me detenho agora. Remetendo-me ao que direi em todo o decurso da história de sua vida, somente advirto que esta dimensão pela qual se calculou a dignidade, méritos e graça de Maria Santíssima foi a humanidade de seu Filho unida ao Verbo Divino. Proporção entre Cristo e Maria. A medida era uma cana, símbolo da fragilidade da natureza humana, e de ouro, figura da divindade do Verbo. A dignidade de Cristo, Deus e homem verdadeiro, os dons da natureza humana unida à divina pessoa com os merecimentos que adquiriu, foram o padrão empregado pelo Senhor para adotar sua Mãe Santíssima. Foi Ele quem a mediu consigo mesmo, e ao ser assim medida, ela pareceu ficar igual na proporção e altura de sua dignidade de mãe. Na longitude de seus dons e graças e na latitude de seus méritos foi igual, sem falta nem desproporção. É verdade que não pôde medir-se com o seu Filho Santíssimo, com igualdade absoluta e matemática. Cristo, Senhor nosso, era homem e Deus verdadeiro, enquanto ela era pura criatura, pelo que a medida a excedia infinitamente. Todavia, Maria Santíssima teve certa igualdade de proporção com seu Filho, assim como a ele nada faltou do que lhe competia como Filho verdadeiro de Deus, assim a ela nada faltou do que lhe era devido como a Mãe verdadeira do mesmo Deus. Deste modo, ela como mãe, Cristo como filho tiveram igual proporção na dignidade, graças, dons e merecimentos. Nenhuma graça criada teve Cristo que também não estivesse na devida proporção em sua Mãe Puríssima. A medida dos predestinados. Mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Esta medida de estágios, com a qual foi medida Maria Puríssima em sua conceição, e o número dos 12.000 encerraram altíssimos mistérios. O evangelista chamou estádios a medida perfeita com que se mede a alteza da santidade dos predestinados. Esta grandeza depende dos dons da graça e glória que Deus, em sua mente e eterno decreto, dispôs comunicar-se-lhes por meio de seu Filho humanado. Tudo foi contado e determinado pela sua infinita equidade e misericórdia. Por estes estádios são medidos todos os escolhidos, suas virtudes e méritos. Infelicíssimo aquele que não chegar a atingir esta medida, nem se ajustar com ela quando o Senhor o medir.
O número 12.000 inclui todos os predestinados escolhidos. Estão reunidos sob as 12 cabeças destes milhares. Os 12 apóstolos, príncipes da Igreja Católica, assim como no capítulo 7 do Apocalipse, estão simbolizados pelas 12 tribos de Israel. Todos os eleitos deveriam abraçar a doutrina que os apóstolos do Cordeiro ensinaram, como acima também disse na explicação deste capítulo. Maria ultrapassa toda a criação reunida. De tudo isso se deduz a grandeza desta cidade de Deus, Maria Santíssima. Se a cada estádio damos pelo menos 125 passos, imensa parecia uma cidade que tivesse 12.000 estádios. Ao ser medida, Maria Senhora Nossa, pelos estádios com que Deus mede, aos predestinados da altura, comprimento e largura de todos reunidos, nada sobrou. A todos juntos igualou quem era mãe do mesmo Deus, Rainha e Senhora de todos, e só nela pôde caber mais do que no resto de toda a criação. Firmeza das virtudes de Maria. Mediu seu muro até 144 côvados, com medida de homem que é de anjo. Esta dimensão do muro da cidade de Deus não foi do comprimento, mas da altura. Sendo os estádios do quadrilátero da cidade 12.000 por 12.000, iguais em todos os lados, era forçoso que o muro fosse um pouco maior, principalmente na superfície externa, para poder encerrar dentro de si toda a cidade. Enquanto a medida de 144 côvados, quaisquer que fossem, seriam pequena para muros de tão extensa cidade, era bastante proporcionada para a altura destes muros, que constituíam segura defesa para quem lá habitasse. Esta altura representa a segurança em que em Maria Santíssima encontram todos os dons e graças, tanto os da santidade como os da dignidade nela depositadas pelo Altíssimo. Para dar a entender, diz que a altura era de 144 côvados, número divisível, compreendendo 3 muros, grande, médio e pequeno, correspondentes às ações da rainha em matéria maior, mediana e menor. Não que nela houvesse coisa pequena, mas porque, sendo atos de matérias diferentes, também sua importância o era. Uns atos eram milagrosos e sobrenaturais, outros eram de virtudes teologais, quer interiores, quer exteriores. A todas as nações deu tanta plenitude de perfeição que nem pelas grandes deixou as pequenas de obrigação, nem por essas faltou às superiores. Realizou-as com tão suprema santidade e agrado do Senhor, que se elevou à medida de seu Filho Santíssimo, assim nos dons naturais como nos sobrenaturais. Esta foi a medida do homem-deus, o anjo do grande conselho, superior a todos os homens e anjos, excedidos na devida proporção por mãe e filho, prossegue o evangelista. A humildade velava a grandeza de Maria, e o muro era constituído de pedra de jaspe. Os muros de uma cidade são os primeiros a serem vistos por quem a vê. A variedade dos reflexos, cores e sombras que contém o jaspe, material dos muros desta cidade de Deus, Maria Santíssima, significa a inefável humildade que acompanhava e encobria todas as graças e excelências desta grande rainha. Sendo digna de seu Criador, isenta de toda mácula de pecado e imperfeição, apareceu aos homens sob a sombra da lei comum dos demais filhos de Adão, sujeita às exigências e penalidades da vida natural, como em seus lugares direi. Contudo, este jaspe e estas sombras reais nas outras mulheres, nela eram apenas aparentes e serviam à cidade de inexpugnável defesa. Por dentro era de puríssimo ouro, semelhante a um vidro limpíssimo. Isto exprime que tanto na formação de Maria Santíssima, como depois no decurso de sua vida inocentíssima, jamais houve mácula que obscurecesse sua cristalina pureza. A mancha ou sombra, ainda que seja de um átomo que caísse no vidro ao ser fabricado, nunca mais desapareceria. Seria sempre uma sombra em sua transparência, claridade e pureza. Da mesma forma, se Maria Santíssima, em sua conceição, houvera contraído a mancha ou sombra do pecado original, este seria sempre notado, e com esse defeito não poderia ser vidro puro e limpíssimo. Tampouco seria ouro puro, pois sua santidade teria tido a liga do pecado original a diminuir seus quilates. Pelo contrário, foi de ouro e vidro esta cidade, porque puríssima e semelhante à divindade.
Capítulo 19, última parte do capítulo 21 do Apocalipse, sobre a conceição de Maria Santíssima. O texto da última e terceira parte do Apocalipse, capítulo 21, que estou explicando é o seguinte: E os fundamentos do muro da cidade eram ornados de toda a qualidade de pedras preciosas. O primeiro fundamento de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista, e as 12 portas eram 12 pérolas, e cada porta era uma pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. E não vi templo nela, porque o Senhor Deus onipotente e o Cordeiro é o seu templo. E esta cidade não tem necessidade de sol nem de lua que a ilumine, porque a claridade de Deus a ilumina, e a sua lâmpada é o Cordeiro. E as nações caminharão à sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória e a sua honra. E as portas não se fecharão no fim de cada dia, porque ali não haverá noite. Ser-lhe-ão trazidas a glória e a honra das nações. Não entrará nela coisa alguma contaminada, ou quem comete abominações ou mentira, mas somente aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Até aqui chega o texto do capítulo 12, que estou explicando, 21, que estou explicando. Os alicerces da cidade de Deus. O Altíssimo de Deus escolhera esta cidade de Maria para sua habitação, e a mais apropriada e aprazível que fora de si mesma impura criatura poderia ter. Não era muito que construísse os alicerces do muro de sua cidade, com os tesouros de sua divindade e méritos de seu Filho Santíssimo, adornando-os de todo gênero de pedras preciosas, os muros de sua fortaleza e segurança, as pedras preciosas da sublime beleza de santidade e dons, os alicerces do muro, quer dizer, de sua conceição. Tudo nela deveria estar proporcionado entre si de acordo com o altíssimo fim para o qual fora edificada a saber. Deus iria nela habitar pelo amor e pela humanidade que recebeu em seu virginal seio. Tudo isto compreendeu e disse o evangelista: para Deus habitar em Maria como em fortaleza invencível, exigia especial dignidade, santidade e fortaleza. Daí convinha que os fundamentos de seus muros, os primeiros princípios de sua conceição imaculada fossem construídos com todo o gênero de virtudes em grau eminentíssimo, e de tanta riqueza que não se encontrassem pedras mais preciosas para seus alicerces. Jaspe, constância, fortaleza e poder sobre o demônio. O primeiro fundamento, pedra, era de jaspe, cujo matiz e solidez significam a constância e fortaleza infundida nesta grande senhora, no momento de sua conceição santíssima. Com essa virtude, ficou preparada para, no decurso de sua vida, praticar todas as virtudes com inabalável magnanimidade e constância. Essas virtudes e hábitos infundidos em Maria Santíssima, no instante de sua conceição, foram simbolizadas por estas pedras preciosas. Foram dotadas de singulares privilégios concedidos pelo Altíssimo, que explicarei quando me for possível. Compreendendo o simbolismo, estender-se-á o mistério dos 12 fundamentos da cidade de Deus. Com o hábito da fortaleza em geral, foi-lhe concedido especial domínio sobre a antiga serpente e poder para vencer e sujeitar os demônios. Infundia-lhes tal espécie de terror que os afugentava, e a grande distância ainda a temiam apavorados ao se aproximarem dela. Foi liberalíssima a divina providência com Maria, não a incluiu nas leis comuns dos filhos do primeiro pai. Livrou-a da culpa original e da sujeição ao demônio, consequência da culpa, isentando-a de todos estes males, concedeu-lhe sobre os demônios o poder que os homens perderam por não se haverem conservado no estado da inocência. Além de tudo isso, pelo fato de ser mãe do Filho do Eterno Pai, descido às suas entranhas para destruir o império do mal, foi outorgado à eminentíssima Senhora participação no poder real do ser divino. Com este poder subjugava os demônios e muitas vezes o enviava às cavernas infernais, como adiante direi. Safira, serenidade.
O segundo é a safira. Esta pedra é a cor do céu sereno e claro, e apresenta uns pontozinhos ou átomos dourados e refulgentes. Significa a tranquilidade que o Altíssimo concedeu aos dons e graças de Maria Santíssima para sempre gozá-los como em céu inalterável de serena paz, sem nuvens de perturbação. Desta tranquilidade se lhes desprendiam desde o instante de sua Imaculada Conceição certos reflexos de divindade, provinham da participação e semelhança de suas virtudes com os atributos divinos, em particular a imutabilidade da clara visão da divindade, que muitas vezes recebeu como ainda aviadora, como adiante direi. Concedeu-lhe o Senhor, com este dom singular, privilégio e virtude para comunicar calma e serenidade de entendimento a quem, por sua intercessão, pedi-lo a Deus. Assim solicitaram e alcançaram os fiéis quando assaltados pelas agitadas tormentas dos vícios. Calcedônia, o nome de Maria. O terceiro é Calcedônia. O nome desta pedra deriva-se da Calcedônia, província onde é encontrada. Tem a cor do rubi e à noite brilha qual uma lanterna. O mistério desta pedra é simbolizar o nome de Maria Santíssima e a virtude que ele encerra. Recebeu-o da província deste mundo onde viveu, chamando-se filha de Adão como os demais. Maria, pronunciado como acento latino Maria, significa mares, porque foi o oceano das graças e dons da divindade. Com elas inundou o mundo, através de sua conceição puríssima, afogando a malícia do pecado e suas consequências. Desterrou as trevas do abismo com a luz de seu espírito iluminado pelo farol da sabedoria divina. Correspondente a este fundamento, concedeu ao Altíssimo especial virtude ao nome santíssimo de Maria, afugenta as espessas nuvens da infidelidade e destrói os erros da heresia, paganismo, idolatria e quaisquer dúvidas sobre a fé católica. Se os infiéis procurassem e invocassem esta luz, é certo que muito depressa sacudiriam no entendimento as trevas de seus erros. Felizmente mergulhariam neste mar da Mãe de Deus pela virtude do que alto lhe foi concedida para esse fim. Esmeralda, amabilidade. O quarto fundamento é a esmeralda, cuja agradável cor verde recreia e descansa a vista. Misteriosamente exprime a graça que Maria Santíssima recebeu em sua conceição para ser amabilíssima e graciosa aos olhos de Deus e das criaturas. Jamais ofenderia seu santo nome e memória, conservando em si mesma o verdor e vício da santidade com as virtudes e dons que recebera. Correspondente a esta graça, deu-lhe o Altíssimo poder para comunicar aos fiéis devotos que a invocassem a perseverança e a constância nas virtudes e amizade de Deus. Sardônica, sofrimento e pureza. O quinto é sardônica. Esta pedra é transparente e sua tonalidade aproxima-se do encarnado claro, ainda que seja composta de 3 cores em gracioso conjunto, na parte inferior preto, no meio branco e na superior rosado. O mistério desta pedra e suas cores simboliza tanto a Mãe com seu Filho Santíssimo. O negro exprime Maria, a parte inferior e terrena do corpo escurecido pela mortificação e sofrimento. No de seu Filho Santíssimo, os tormentos sofridos pelas nossas culpas. O branco significa a pureza da alma da Virgem Mãe e de Cristo, nosso bem. O rosado figura em Cristo, a divindade unida hipostaticamente à humanidade, em Maria a participação do amor de seu Filho Santíssimo com os resplendores da divindade a ela comunicados. Por este fundamento, foi concedido à grande Rainha do Céu interceder para que os frutos da encarnação e redenção fossem eficazes aos seus devotos. Para conseguirem este benefício, alcança-lhes particular devoção aos mistérios e à vida de Cristo, Senhor nosso. Sárdio, amor de Deus. O texto é sárdio. Esta pedra também é transparente, por imitar a clara chama do fogo, significou o dom concedido à Rainha do Céu, de em seu coração sempre arder a chama do divino amor. Este incêndio nunca se apagou, nem se interrompeu em seu peito. Desde o instante de sua conceição, em que foi aceso este fogo, sempre cresceu, e no supremo grau possível em pura criatura arde e arderá por toda a eternidade. Aqui foi concedido a Maria Santíssima especial privilégio para dispensar o influxo do Espírito Santo, seu amor e dons.
a quem os pedir mediante sua intercessão. Crisólito, amor à Igreja. O sétimo é o crisólito. Esta pedra é cor de ouro refulgente, assemelhando-se ao fogo mais visível à noite que durante o dia. Simboliza o ardente amor que Maria Santíssima teve à Igreja militante, aos seus ministérios e especialmente à lei da graça. Este amor brilhou mais durante a noite que desceu sobre a Igreja, depois da morte de seu Filho Santíssimo. Refulgiu no magistério que esta grande rainha desempenhou nos princípios da lei evangélica e no fervor com que pediu seu estabelecimento e sacramentos. Em tudo cooperou, como em seus lugares direi, com ardentíssimo amor pela salvação humana, tendo sido a única que soube e pôde fazer digno apreço da santíssima lei de seu Filho. Dotada com este amor, desce sua Imaculada Conceição e preparada para a coadjutora de Cristo nosso Senhor. Foi-lhe concedido este especial privilégio, alcançar para quem a invocar a graça de bem se dispor para a recepção dos sacramentos da Santa Igreja, sem opor impedimentos aos seus efeitos e fruto espiritual. Berilo, fé e esperança. O oitavo é berilo, de cor verde amarelada, semelhante à oliva e muito brilhante. Representa as singulares virtudes da fé e esperança comunicadas a Maria Santíssima em sua conceição. Acompanhava-as especial luz para empreender coisas árduas e superiores, como efetivamente realizou para a glória de seu Criador. Foi-lhe concedido com este dom comunicar aos seus devotos fortaleza e paciência nas tribulações e dificuldades. Dispensa aquelas virtudes e dons por graça da divina fidelidade e assistência do Senhor. Topázio, casta virgindade. O nome é topázio, esta pedra transparente, roxa e muito preciosa. Exprimiu a honestíssima virgindade de Maria Senhora Nossa, unida à sua divina maternidade. Dons que ela estimou e agradeceu humildemente durante toda a vida. No momento de sua conceição, pediu ao Altíssimo a virtude da castidade, prometendo guardá-la enquanto fosse viadora. Conheceu então que esta rogativa lhe era concedida muito além de seus votos e desejos, não apenas para ela, mas também para ser guia e mestra das almas virgens e castas suas devotas. Por sua intercessão alcançariam estas virtudes e a perseverança nelas. Crisópraso, esperança. O 10º é o crisópraso, cuja cor é verde um pouco dourada, símbolo da firmíssima esperança, realçada pelo amor de Deus concedida a Maria Santíssima em sua conceição. Esta virtude foi inabalável em Nossa Rainha e comunicou às demais este mesmo efeito. Essa estabilidade fundava-se na constância imutável de seu generoso ânimo em todos os trabalhos e ocorrências de sua vida santíssima, especialmente na morte e paixão de seu benditíssimo Filho. Com este benefício foi-lhe outorgado ser eficaz medianeira junto ao Altíssimo para obter aos seus devotos a virtude da firme esperança. Jacinto, amor misericordioso. Um 10º é o jacinto, de cor violácea. Neste fundamento encerra-se o amor pela redenção do gênero humano. Infundido em Maria Santíssima desde sua conceição, era antecipadamente participado daquele que levaria seu Filho e nosso Redentor a dar a vida pelos homens. Com este sacrifício seria a origem da salvação dos pecadores e justificação das almas. Com este amor que lhe durou toda a vida, foi concedido a esta grande rainha o privilégio de interceder por qualquer espécie de pecadores, por grandes e abomináveis que fossem. Nenhum sequer seria excluído do fruto da redenção e justificação se a invocasse fervorosamente, alcançando por esta poderosa Senhora e advogada a vida eterna. Ametista, poder sobre o inferno. O 12º é ametista, de cor refulgente com reflexos violáceos. O mistério desta pedra, o fundamento, é análogo ao primeiro. Significa certo gênero de poder concedido a Maria Santíssima em sua conceição, contra as forças do inferno. Sentiu os demônios sair dela uma força que mesmo sem sua ação pessoal os atormentava, caso quisessem se aproximar. Foi-lhe concedido este privilégio pelo incomparável zelo desta senhora em defender a honra e glória de Deus. Em virtude deste singular benefício, tem Maria Santíssima particular poder para expelir os demônios dos corpos humanos, mediante a invocação do seu docíssimo nome.
É ele tão poderoso contra estes espíritos malignos que só de ouvi-lo ficam vencidos e aniquilados. Estes são, em resumo, os mistérios dos 12 fundamentos sobre os quais Deus edificou sua cidade Santa Maria. Ainda que contenha muitos outros mistérios a respeito das graças que recebeu, não é possível explicar tudo inteiramente. No decurso dessa história, porém, irão sendo manifestados segundo a luz e capacidade que Deus me conceder para os declarar. Maria, porta do céu. Prossegue o evangelista: as 12 portas são 12 pérolas, cada porta deu uma pérola. O grande número de portas nessa cidade traduz que, por Maria Santíssima e sua inefável dignidade e merecimentos, a entrada para a vida eterna fez-se tão feliz quão gratuita. Era como devido à excelência desta rainha, que nela se exaltasse a infinita misericórdia do Altíssimo. Por ela seriam abertos inúmeros caminhos para a divindade se comunicar para todos os mortais, entrarem em sua participação, caso quisessem passar pelos méritos e poderosa intercessão de Maria Santíssima. A grandiosidade, valor, formosura e preciosidade destas 12 portas, que eram de pérolas, manifesta o valor da dignidade das graças desta imperatriz das alturas e a sua suavidade de seu docíssimo nome para atrair os mortais a Deus. Conheceu Maria Santíssima a graça que o Senhor lhe fazia de ser, através de seu Filho unigênito, medianeira única do gênero humano e despenseira dos tesouros de sua divindade. Usando deste privilégio, soube a prudente e oficiosa Senhora tornar tão preciosos e belos os méritos de suas obras e dignidade, que arrebata de admiração as bem-aventurados do céu. Assim foram as portas dessa cidade preciosa, pérola, tanto para Deus como para os homens. O interior de Maria e a praça dessa cidade era de ouro puríssimo como vidro transparente. A praça dessa cidade de Deus, Maria Santíssima e seu interior, onde como em lugar público reúnem-se as faculdades da alma, ali se realiza o comércio e as atividades da cidade da alma. Contudo, o que nela entra pelos sentidos ou por outros caminhos. Esta praça em Maria Santíssima foi de ouro lúcido e puríssimo, porque era construída de sabedoria e amor divino. Ali nunca existiu tibieza, ignorância ou inadvertência. Todos os seus pensamentos foram altíssimos e seus afetos inflamados em imensa caridade. Nesta praça consultaram-se os mistérios altíssimos da divindade. Ali despachou-se aquele Fiat Mihi, que deu princípio à maior obra que Deus haja feito nem fará jamais. Ali nasceram e foram ponderadas inumeráveis rogativas para serem apresentadas no tribunal de Deus a favor da humanidade. Ali estão depositadas riquezas que bastariam para tirar da pobreza o mundo inteiro, como se todos participassem no comércio desta praça. É também praça armada contra o demônio e todos os vícios, pois no interior de Maria Puríssima habitaram graças e virtudes que a tornaram terrível contra o inferno, enquanto para nós são força e virtude para vencê-lo. Deus em Maria e Maria em Deus. Nessa cidade não há templo, porque o Senhor Deus Onipotente é o Cordeiro, e o Cordeiro é o seu templo. Nas cidades, o templo destina-se ao culto de Deus e à oração. Seria grande falta se na cidade de Deus não houvesse templo à altura de sua grandeza e excelência. Nessa cidade de Maria Santíssima, porém, houve templo tão sagrado que o mesmo Deus Onipotente, o Cordeiro, a divindade e a humanidade de seu Filho unigênito foram esse templo. Nela habitaram como em legítimo lugar e ali foram adorados e reverenciados em espírito e em verdade, mais dignamente que em todos os templos do mundo inteiro. Por sua vez, a humanidade e a divindade de Cristo também foram templo para Maria Santíssima, porque nela esteve encerrada como numa habitação o tabernáculo. Como ao templo é devida a santidade em qualquer momento, nele nunca cessou de adorar, dar culto e orar a Deus ao Verbo encarnado em seu seio. Deste modo estava em Deus e no Cordeiro como em seu templo. Por este motivo, ao considerar esta divina Senhora, sempre a devemos imaginar na divindade em seu Filho Santíssimo, como que encerrada num templo.
onde entenderemos que atos e operações de amor, adoração e reverência realizaria, que delícias gozaria com o Senhor e que súplicas faria a favor do gênero humano. Em Deus compreendia a grande necessidade da redenção humana, inflamava-se em caridade e pedia e suplicava do íntimo do coração a salvação dos mortais. Maria é instruída só por Deus. Diz também o evangelista: a cidade não tem necessidade do sol, nem da lua que a ilumine, nem a claridade de Deus a iluminou e sua lâmpada é o Cordeiro. Na presença de uma claridade mais forte e refulgente que a do sol ou da lua, estes já não são necessários. Tal acontece no céu empíreo, onde existem infinitos sóis, e não lhe faz falta este que nos ilumina, ainda que seja tão resplandecente e formoso. Para Maria Santíssima, nossa Rainha, não foi necessário outro sol ou lua de criaturas que a iluminassem e guiassem, porque só ela agradou a Deus mais que todas. Tampouco sua sabedoria, santidade e perfeição pôde ter outro mestre e árbitro que o mesmo sol da justiça, seu Filho Santíssimo. Todas as demais criaturas foram ignorantes para ensiná-la a merecer ser digna mãe de seu Criador, em cuja escola aprendeu a ser humilíssima e obedientíssima entre todos os humildes e obedientes. Instruída pelo mesmo Deus, sem por isso deixou de consultar e obedecer até os mais inferiores, nas coisas que convinha lhes obedecer, singular discípula daquele que emenda os sábios, aprendeu com ele essa divina sabedoria. Veio a ser tão sábia que o evangelista pôde dizer: Maria, luz das criaturas, e as nações caminharão à sua luz. Se Cristo Senhor nosso chamou aos doutores e santos luzes acesas sobre o candelabro da igreja para iluminarem, se o esplendor da luz derramada pelos patriarcas, profetas, apóstolos, mártires, doutores encheram a igreja católica de tanta claridade que ela parece um céu com muitos sóis e luas, que se poderá dizer de Maria Santíssima, cuja luz e esplendor excede incomparavelmente a todos os mestres e doutores da igreja e ainda os mesmos anjos do céu? Se os mortais tivessem olhos abertos para ver estas luzes de Maria Santíssima, ela só bastaria para iluminar a todo homem que vem a este mundo para encaminhá-lo pelas sendas retas da eternidade. E porque todos os que chegaram ao conhecimento de Deus foi caminhando com a luz desta santa cidade de São João. As nações caminharão à sua luz, e isto segue-se também. Maria conduz os chefes e governantes, e os reis da terra lhe trarão a sua glória e sua honra. Felicíssimos serão os reis e governantes que pessoalmente por seus estados trabalharem com desvelo para cumprir esta profecia. Todos assim deveriam fazer. Bem-aventurados os que assim procederem, devotando-se com íntimo afeto a Maria Santíssima, empregando a vida, honra, riquezas e grandeza de seu poder e estados na defesa desta cidade de Deus, e estender sua glória pelo mundo e enaltecer seu nome na Santa Igreja contra a louca ousadia dos infiéis e hereges. Com íntimo sentimento, admiro-me que os príncipes católicos não se esforcem por empenhar esta senhora, invocando-a nos perigos, para que para os príncipes são maiores, e para nela encontrar refúgio, proteção, intercessão e advogada. Se os perigos são grandes para os reis e potentados, lembre-se que não é menor sua obrigação de serem agradecidos. Diz a Sagrada Escritura que por esta rainha reinam os reis, mandam os príncipes, os grandes e poderosos administram a justiça, ama os que a amam, e os que a glorificam conseguirão a vida eterna, porque agindo por ela não pecarão. Maria, protetora da igreja e extirpadora das heresias. Não quero esconder a luz que muitas vezes me tem sido dada, e em particular agora para que a manifeste. Tenho entendido no Senhor que todas as aflições da Igreja Católica e os trabalhos que padece o povo cristão sempre se reparam por meio da intercessão de Maria Santíssima. Em nosso atribulado século, quando a soberba dos hereges tanto se levanta contra Deus, quando sua Igreja está tão chorosa e aflita com tantas lamentáveis misérias, só há um único remédio: voltarem para os reinos e reis católicos a Mãe da Graça e Misericórdia, Maria Santíssima. Empenho-na com algum singular serviço no aumento de sua devoção e glória em toda a terra, para que se inclinem para nós e nos acolha com misericórdia. Em primeiro lugar, alcance graça de seu Filho Santíssimo para se reformarem os vícios tão escandalosos que o inimigo semeou no povo cristão. Em seguida, por sua intercessão, aplaque a ira
do Senhor, que tão justamente os castiga e ameaça com maiores açoites e desgraças. Da reforma e emenda de nossos pecados, seguir-se-á a vitória contra os infiéis e extirpação das faltas seitas que oprimem a Santa Igreja, pois Maria Santíssima é o cutelo que as degola e as extermina do mundo inteiro. Consequências de não recorrer a Maria. Atualmente, o mundo experimentou o dano deste esquecimento. Se os príncipes católicos não alcançam êxito no governo de seus reinos, na conservação e aumento da fé católica, no combate de seus inimigos, nas guerras contra os infiéis, tudo sucede porque não atinam com este norte para se guiarem. Não visaram Maria como princípio e fim imediato de suas obras e pensamentos, esquecidos que esta rainha anda pelos caminhos da justiça para ensiná-los, desejando levá-los por ela a enriquecer aos que a amam, Exortação aos chefes religiosos e civis. Ó príncipe cabeça da Santa Igreja Católica, ó prelados, também chamados príncipes dela, ó católico príncipe monarca da Espanha, a quem, por natural obrigação, por singular afeto e por ordem do Altíssimo, dirijo esta humilde, porém sincera exortação. Lançai vossa coroa e monarquia aos pés desta rainha do céu e da terra. Procurai a restauradora da humanidade. Recorrei a quem, com o poder divino, está acima de todo o poder dos homens e do inferno. Voltai vossos afetos àquela que tem em suas mãos as chaves da vontade e tesouros do Altíssimo. Levai nossa honra e glória a esta santa cidade de Deus, que a deseja não por precisar aumentar a dela, mas para melhorar e aumentar a nossa. Oferecei-lhe com vossa piedade católica e de todo o coração algum grande e agradável obséquio, a cuja recompensa estão ligados infinitos bens, a conversão dos gentios e a vitória contra os hereges e pagãos, a paz e a tranquilidade da Igreja, nova luz e auxílios para melhorar os costumes, e vos fazer grande e glorioso rei nesta e na outra vida. Exortação à Espanha. Ó monarquia da Espanha, ditosa por ser católica, se a firmeza e zelo da fé, que sem merecer recebeste da destra do Onipotente, acrescentasses o santo temor de Deus exigido pela profissão desta fé, com que foste distinguida entre todas as nações do orbe. Ó, se para conseguir este fim e cúmulo de tuas felicidades, todos teus moradores se enchessem de ardente fervor na devoção de Maria Santíssima, como resplanderia tua glória, como serias iluminada, amparada e defendida por esta rainha. Teus reis católicos seriam enriquecidos pelos tesouros do alto e por ti a suave lei do evangelho seria propagada por todas as nações. Lembra que esta grande princesa honra aos que a honram, enriquece aos que a procuram, glorifica aos que a exaltam e defende aos que nela esperam. E para exercitar contigo estes ofícios de singular mãe e usar-te novas misericórdias, asseguro que espera e deseja que a empenhes, suplicando seu maternal amor. Lembra-te, porém, que Deus de ninguém tem necessidade e é poderoso para das pedras fazer filhos de Abraão. Se te tornas indigna de tantos bens, reservará esta glória para quem lhe aprouver, a menos a desmerecer. Glorificar a Imaculada Conceição, para saberes qual o serviço que atualmente muito agradará esta Rainha e Senhora de todos, entre os muitos que te inspirara devoção e piedade, trabalha pelo mistério de sua Imaculada Conceição. Considera como ele se encontra em toda a Igreja e que há falta para assegurar com firmeza os fundamentos desta cidade de Deus. Ninguém julgue esta advertência como de mulher fraca, ignorante ou nascida de particular devoção e amor ao Estado que professo. Sob o nome e religião de Maria sem pecado original, para mim basta a minha crença e a luz que nesta história tenho recebido. Não é para mim esta exortação, nem a daria só por meu juízo e parecer. Obedeço ao Senhor que faz os mudos falarem e torna eloquentes a língua das criancinhas. E quem se admirar desta liberal misericórdia, advirta o que desta senhora diz mais o evangelista. Suas portas não estarão fechadas durante o dia e ali não há noite. As portas da misericórdia de Maria Santíssima nunca estiveram nem estão fechadas. Desde o primeiro instante de sua existência ao ser concebida, não houve noite de culpa, como nos demais santos que fechasse as portas desta cidade de Deus.
Como num lugar onde as portas estão sempre abertas, saem e entram ali livremente todos os que querem, em qualquer tempo e hora, assim a nenhum dos mortais está vedado que sempre livremente ao comércio da divindade pelas portas da misericórdia de Maria Puríssima. Ali se derramam os tesouros do céu, sem limitação de tempo, lugar, idade e sexo. Desde sua fundação, todos têm podido entrar, para que isto a construiu o Altíssimo com tantas portas abertas à plena luz. Desde sua puríssima conceição começaram a sair por estas portas misericórdias e benefícios para toda a linhagem humana. Contudo, apesar de tantas portas para distribuir as riquezas da divindade, a cidade está plenamente segura dos inimigos. Assim acrescenta o texto. A pureza de Maria. Não entrará nela coisa alguma contaminada ou quem pratique abominação ou mentira, mas somente aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Tornando a recordar o privilégio da imunidade desta cidade de Deus, Maria termina o evangelista esse capítulo, garantindo-nos que nela jamais entrou coisa manchada, porque lhe foram dados corpo e almas imaculados. Isso não poderia ser dito se houvesse contraído o pecado original, mesmo se depois não entrassem as manchas dos pecados atuais. Tudo o que entrou nesta cidade santa foi o que estava escrito na vida do Cordeiro. Foi formada pelo padrão de seu Filho Santíssimo e de ninguém jamais foram suas virtudes copiadas, ainda as mais pequenas, se nela pôde haver alguma coisa pequena. É cidade de refúgio para os mortais, mas sob a condição de nela não entrar quem comete abominação e mentira. Nem por isso desistam os manchados e pecadores filhos de Adão de se dirigirem às portas dessa cidade santa de Deus, se chegarem arrependidos e humilhados em busca da limpeza da graça. Só acharão nas portas desta rainha e em nenhuma outra. Ela é limpa, pura, opulenta e, acima de tudo, mãe de misericórdia, doce, amável e poderosa, para enriquecer nossa pobreza e limpar as máculas de todas as nossas culpas. Doutrina que me deu a rainha sobre estes capítulos. Correspondência à graça. Minha filha, os mistérios destes capítulos encerram um grande ensinamento e luz. Mesmo que tenhas deixado de dizer muitas coisas, mas de tudo o que entendeste e escreveste, trabalha por tirar o proveito. Não recebas em vão a luz da graça. Em resumo, o que desejo de ti é que te lembres, apesar de seres concebida em pecado, descendente da terra e com inclinações terrenas, nem por isso desanimes no combate contra as paixões até vencê-las. E com elas a teus inimigos. Auxiliada com a força da graça do Altíssimo, podes elevar-te sobre ti mesma e vir a ser descendente do céu de onde procede a graça. Para o conseguir, deves habitar nas alturas, conservando a mente fixa no conhecimento do ser imutável de Deus e suas perfeições, sem consentir que qualquer coisa ainda necessária afaste daí a tua atenção. Com a contínua memória e visão interior da grandeza de Deus, estarás disposta para tudo mais, praticarás o mais perfeito das virtudes e serás idônea para receber o influxo e dons do Espírito Santo e chegar ao estreito vínculo da amizade e comunicação com o Senhor. Esta é a santa vontade, como muitas vezes te manifestou, e para não faltares a ela, trabalhe em mortificar a parte inferior da natureza, onde vivem as funestas inclinações e paixões. Morre a tudo que é da terra, sacrifica diante do Altíssimo todos os teus apetites sensitivos e em nenhuma satisfaças. Nem sigas tua vontade sem permissão da obediência. Não deixes o segredo do teu interior, aonde serás iluminada pela lâmpada do Cordeiro. Prepara-te para entrar no tálamo de teu esposo e deixa-te adornar como fará a destra do Todo-Poderoso, se com ele colaborares e não ofereceres impedimento. Purifica a tua alma com muitos atos de contrição por tê-lo ofendido e com ardentíssimo amor louva-o e glorifica-o. Procura-o e não sossegues até achares aquele que a tua alma deseja e, encontrando-o, não o largues. Quero que vivas na peregrinação da terra ao modo dos que a terminaram, contemplando sem cessar o objeto que os torna gloriosos. Este há de ser o alvo da tua vida, com a luz da fé e a claridade de Deus onipotente a encher e iluminar teu espírito. Continuamente o ames, adores e reverencies. Não tentes alcançar isso por ti mesma,
mas submete a tua vontade e entrega-te toda ao ensinamento de teu esposo, ao meu e à obediência com a qual hás de conferir tudo. Oração da filha. Rainha e Senhora de toda a criação, a quem pertenço e desejo pertencer por toda a eternidade, louvando a onipotência do Altíssimo, que tanto vos quis engrandecer. Já que sois tão feliz e poderosa junto de Sua Alteza, suplico-vos, Senhora minha, olheis com misericórdia esta vossa pobre e miserável serva, com os dons que o Senhor colocou em vossas mãos para distribuir aos necessitados. Socorrei a minha vileza, enriquecei minha pobreza e miséria. Como, Senhora, compeli-me até que eficazmente eu queira e faça o mais perfeito e ache graça aos olhos de vosso Filho Santíssimo. Conquistai para vós mesma a glória de erguer do pó a mais inútil criatura. Em vossas mãos, ó Mãe, entrego minha sorte. Desejai, Senhora e Rainha, pois vosso querer é santo e poderoso pelos méritos de vosso Filho e pela palavra da Beatíssima Trindade, empenhada em receber todas as vossas súplicas e vontades, sem negar nenhuma. Não posso obrigar-vos porque sou indigna, mas apresento-vos, Senhora minha, a vossa mesma santidade e clemência. Amém.